A questão maior é a seguinte: como eu, você e Cláudio vivemos nesses tempos distintos? Essa é a grande conversa da noite. Então, eu não estou falando aqui simplesmente de sobrevivência, preciso sobreviver. Essa pode até ser a sensação do seu coração, mas, na verdade, é muito mais do que isso o que nós queremos conversar aqui hoje. Nós queremos entender como viver em 2021, trazendo algumas bagagens de 2020 e nos equiparmos para viver um 2021 cada vez melhor. Esse é o propósito central da série. E assim, pensando dessa maneira, eu hoje vou falar sobre incertezas sobre o futuro. Incertezas sobre o futuro. O que eu quero dizer quanto a incertezas sobre o futuro? Eu quero dizer o seguinte: vamos ler a respeito dessas incertezas no texto do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículos de 1 a 6. O texto diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo e do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então, na verdade, esse é o contexto em que nós iremos pensar nas incertezas do futuro. Contexto do livro de Daniel. E para isso, eu quero falar um pouquinho daquilo que é a expectativa que nós temos para esse ano. Nós passamos de 2020 para 2021 achando que é simplesmente uma virada de chave e as coisas mudam. E quando nós olhamos, eu tenho certeza que você já olhou com sinceridade para o seu coração, como eu olhei para o meu, e já percebemos que mudar de 2020 para 2021 não foi simplesmente uma virada de chave. Há, sim, esperanças, expectativas de que em breve nós tenhamos à disposição uma ou mais vacinas que trarão algum efeito sobre a Covid-19 e nos permitirão ter uma qualidade de vida mais livre. Enquanto isso, até o tempo de duração da imunização dessa vacina, ele é uma dúvida. Mas se a grande dificuldade ela fosse simplesmente a respeito da nossa saúde, estaria tudo bem. Mas ela vai muito além da nossa saúde. Eu posso dizer que a pandemia tem trazido alguns efeitos a respeito das incertezas que pairam no nosso coração. E a primeira delas se chama emoções polarizadas. O que eu quero dizer com emoções polarizadas? A pandemia continua nos permitindo nos sentirmos fragilizados. Eu gosto muito desse desenho, eu já usei ele várias vezes como exemplo, e nessa imagem desse desenho chamado Divertidamente, que eu falo que é um desenho para adultos, essa é a sala de controle do nosso cérebro. E na sala de controle do nosso cérebro, segundo o desenho, existe um bonequinho que representa alguma de nossas emoções. Um é a tristeza, a azulzinha,
o outro é o nojo, é a verdinha, a na frente com um sorrisinho é felicidade, tem a raiva de vermelho, e assim as emoções estão no controle da nossa mente. E não é diferente, eu gosto muito dessa teoria, não cabe a mim falar dela agora, da teoria das 4 emoções, em que diz que o nosso cérebro ele vai misturando as 4 emoções, raiva, tristeza, nojo, medo, felicidade, e na conjunção de todas elas, nós vamos variando os nossos comportamentos. A questão é, aqui nesse instante, que você já deve ter imaginado junto comigo, ou está pensando agora, é que às vezes alguma dessas emoções, elas tomam conta da sala de controle. E o risco que nós temos é aquilo que temos visto, inclusive, em alguns resultados da vida de pessoas, polarizações de emoções. Ou pessoas muito bravas, ou pessoas simplesmente se colocando de maneira arredia. Então, acho que um dos grandes efeitos de viver incertezas é sermos sequestrados pelas nossas emoções. Mas não é somente isso, há outros efeitos. Um outro efeito das incertezas que vivemos é a insegurança. A insegurança. O papel da insegurança na nossa vida, ele é apresentado por diversos teóricos. Mas eu gosto muito desse cara chamado Abraham Maslow. Ele é um dos modelos, talvez um dos modelos mais antigos de análise do comportamento em função do momento que a gente vive, das emoções. Mas não existe só o Maslow falando da questão da insegurança, o papel dela, em que etapa está na nossa vida. Existem outros falando a respeito. E Maslow, ele criou uma escala. Deixa eu apresentar essa escala para vocês, mas não quero falar sobre ela. Meu objetivo aqui não é falar de cada etapa dessa escala, mas que você tenha uma ideia de como ela funciona segundo o pensamento dele. Ele diz que nós temos estágios, como essa pirâmide. E para subir para um estágio posterior, o estágio anterior ele precisa estar satisfeito. Então, para eu ir para o estágio da segurança, o meu estágio fisiológico, que é respiração, comida, água, sono, ponto de equilíbrio, ele tem que estar satisfeito. Enquanto esse estágio não estiver se sentindo completado, satisfeito, com a sua força de propósito bem clara, nós não passamos para o estágio da segurança. E eu creio que a vinda da Covid-19, o que ela fez conosco e continua fazendo com você, comigo, ela continua afetando os nossos estágios de emoção e de comportamento também, nos trazendo potencializando, aumentando, nos deixando cada vez mais inseguros. Você e eu acabamos nos sentindo cada vez mais inseguros. Um outro efeito muito comum, que é natural, aliás, eu diria instintivo do ser humano, quando ele se sente pressionado por vários lados, e nós temos pressão não só na área da saúde, mas econômica nas nossas casas, emocionais, pela mudança da lógica dos relacionamentos, é o efeito de luta ou fuga. Isso é um efeito instintivo do ser humano. Ele é natural, seu, é meu, todos nós temos esse efeito primário. Mas, Cláudio, o que é um instinto de fuga ou de luta? Um instinto de fuga ou de luta é simplesmente quando eu estou diante de algo que me ameaça, como a perda de emprego, ou a iminência da perda da minha saúde, ou a iminência dos problemas familiares, do meu relacionamento, se tornarem cada vez mais evidentes, instintivamente, de uma forma também sequestradora. A nossa mente, ou ela tenta lutar contra aquilo que a agride, ou ela tenta fugir. Deixa eu transformar isso em questões práticas. Por exemplo, você está cansado, seu dia de trabalho foi pauleira, você está tendo que trabalhar num período de pandemia, você está tendo que lidar com as demandas do seu negócio, do seu emprego, e de repente você chega em casa e você já está se sentindo ameaçado por vamos chamar assim, por um bicho maior que você, alguém te joga uma questão que pode ser simples de resolver. Aí a sua reação instintiva, sem pensar, sem pensar mesmo,
É ou você agride essa pessoa e essa pessoa ganha um caminhão de melancia na cabeça sem saber por que esse caminhão foi para lá, ou você se omite da resposta e se esconde. Então, ambientes de incerteza, eles acabam provocando isso na gente. Existe mais um efeito, eu não estou aqui esgotando os efeitos que as incertezas podem trazer sobre a nossa vida. Eu estou simplesmente abrindo um leque com alguns que eu trouxe, senão nós poderíamos ficar aqui a noite toda. Uma outra coisa muito comum nesse período que nós estamos vivendo é o luto. Pode ser o luto direto, porque alguém próximo faleceu devido à Covid, ou pode ser o luto indireto, porque você está vendo tanta notícia ruim, tanto nas redes sociais quanto na TV, que você entra em estado de luto. O estado de luto ele não é necessariamente ligado à morte, mas a perdas emocionais, a perdas físicas, a perdas intelectuais. Poxa, meus filhos não estão conseguindo estudar. E a Covid, a pandemia, o ano de 2020, vem nos desafiando a nos superarmos diante das perdas. E o luto, ele não é simplesmente uma única fase. Ele passa por várias fases. Essa é uma teoria antiga que eu gosto demais. Então tem hora que a gente nega, não, eu vou morrer mesmo se tiver que morrer, ou se Deus quiser eu morro. O luto passa pela fase da raiva, que porcaria de doença, por que aconteceu isso logo agora na minha vida? O luto nos permite passar pela barganha, a gente barganha com Deus, Senhor, se o Senhor fizer que isso aconteça, eu prometo que eu vou ser uma pessoa boazinha a partir de agora. Mas Deus não mede a nossa espiritualidade pela barganha, mas pela devoção ao propósito dele. O luto nos leva à fase da depressão, a quantidade de pessoas deprimidas, que estão entristecidas em seus lares e dentro dos seus lares, nos seus cantos, é enorme. E o luto nos leva à aceitação. Essa é a fase ideal do luto, com muitas aspas esse ideal, mas é justamente a fase onde nós temos que entender, a realidade é essa, e a partir daqui, sim, eu preciso tomar uma nova postura na minha vida. E, por fim, eu quero fechar esse ciclo com um outro efeito desses tempos de incerteza, a desesperança. A desesperança, ela produz uma outra sensação, ela produz o ceticismo. Eu me torno uma pessoa cética, desmotivada, eu desacredito nas pessoas, eu desacredito em tudo que está acontecendo, afinal de contas, não tem mais jeito, vai ser assim mesmo, a gente vai ter que lidar com isso enquanto tiver que lidar, e esse ceticismo me impulsiona para a desmotivação, e aí a desmotivação, gente, é um ladrão da alegria terrível. E pode, nesse momento, eu creio que ele possa estar roubando a sua alegria. Hoje, eu quero dizer que nós vivemos também numa cultura de pontos de vistas divergentes, tá? Nós estamos vivendo nessa cultura, essa cultura dos pontos de vistas divergentes. A humanidade deixou de viver em função de propósito, ou melhor, de um propósito superior, e começou a viver a partir, segundo o individualismo das suas normas e ideologias. Quando nós olhamos para a Escritura e nós vamos para a grande história da humanidade, a partir da visão de um Deus criador, que é o que a Bíblia nos apresenta, nós entendemos que Deus cria todas as coisas para que elas sirvam a um único propósito, a amá-lo na nossa forma mais sublime. Mas quando aquilo que nós conhecemos como pecado entrou no meio da raça humana, e aquilo que nós conhecemos como pecado foi motivado por um sentimento, nós fomos induzidos por Satanás, pela serpente, segundo Gênesis 3, a vivermos de forma autônoma e desobediente aos mandamentos de Deus, nós passamos a criar nossas próprias regras e ideologias. Com o passar dos séculos, até hoje, isso foi se tornando cada vez mais pessoal. Então, todo mundo pensa algo a respeito de alguém da maneira que melhor achar, e todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, até sobre Deus, da maneira que melhor achar,
ainda que essas pessoas caminhem dentro de uma igreja, se você for perguntar, cada um pensa da maneira, a palavra correta é da maneira que melhor convém. Mas as Escrituras continuam sendo a palavra viva de Deus. É essa percepção que os discípulos de Cristo têm, que o universo cristão sério tem, e como palavra de Deus, ela nos convida a vivermos segundo o propósito de Deus, mesmo que para isso nós tenhamos que abrir mão do nosso individualismo e das nossas ideologias. E quando eu sigo as Escrituras, eu sou convidado a enxergar a minha realidade, o tempo atual, mesmo agora passando por uma Covid, através de um ponto de vista superior. E o resultado disso na minha vida é ter as minhas incertezas acalmadas, ou até mesmo abrandadas, ou elas vão sendo diluídas a ponto de não existir mais nenhuma. E o texto que nós trouxemos hoje para refletir de como viver, ou viver sobre essa vida, esse 2021, onde nós trazemos tantas incertezas do passado, de 2020, com todos esses efeitos que eu trouxe para você, nesse ano, e mostrar que não é simplesmente virar uma chave, mas permitir-se. Eu imagino que o que eu estou aqui para te dizer, que eu gostaria que você entendesse, eu gostaria que você pensasse nesse momento que a minha proposta aqui é que você não simplesmente virasse uma chave, mas abrisse o seu coração para Deus. Porque Jesus Cristo, ele veio para que nós abríssemos, ele é a chave de abertura do nosso coração para Deus. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus a não ser por ele. Quando ele diz isso, ele diz que ele paga o preço na cruz dos efeitos dessa nossa desobediência, que eu falei que aconteceu em Gênesis 3, que é de todos nós, dos efeitos desse senso de autonomia, que faz parte de nós, e ele nos dá um novo caminho, o caminho que Deus escolheu para que a gente siga. Entrar num novo processo. Então, mais importante do que virar uma chave é saber que Jesus nos convida a entrar num novo processo. E isso foi o que aconteceu com a vida daqueles 4 jovens. O versículo 7 diz que 4 jovens de toda a corte de Israel. O contexto é o seguinte: Israel tinha acabado de ser atacada pela Babilônia, o rei da Babilônia era Nabucodonosor, o que nós lemos no texto, e o pessoal assim da nobreza e do clero e da igreja, vamos falar assim, de todo Israel, foi levado como prisioneiro, foi levado para um ambiente, para um país com uma cultura que lhes trouxe muita incerteza no coração. E dentre eles havia esses 4 jovens, Daniel, que teve seu nome, ele ganhou um novo nome, um nome babilônico, que foi chamado Belsazar, Ananias, que foi chamado de Sadraque, Misael de Misaque e Azarias de Abidnego, e nós veremos sobre todos eles ao longo desse mês. Mas hoje eu quero dizer a respeito de como esses 4 jovens, diante de um ambiente, de um cenário, de tempos de incerteza, eles conseguiram vencer aquele tempo de incerteza, a ponto de da vida deles estar hoje relatada nas Escrituras, para poder nos ajudar, para poder nos dizer que é possível para cada um de nós passarmos por esse tempo de incerteza, não sendo simplesmente vitoriosos, mas mais que vencedores. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês, antes de entrar na história de Daniel, que tempos de incerteza desafiam a nossa confiança, a confiança que nós temos no nosso propósito. Quando Deus nos convida a sermos discípulos deles, quando nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu me proponho a me batizar, a me render aos pés de Jesus e permitir que Ele faça o papel de meu Senhor, o que acaba acontecendo? Ao fazer isso, eu sou colocado num propósito maior, no propósito da redenção. Deus está restaurando toda a criação. E Ele quer que os filhos dele, os discípulos dele, participem desse propósito redentor.
E isso não é fácil, porque ao longo da caminhada, Jesus nos prometeu que nós teríamos aflições, mas ele também nos prometeu que nós precisaríamos ter bom ânimo, com a garantia de que Ele, o Senhor, a garantia de que Ele venceu todas as coisas e nós venceremos com Ele. Isso me fez lembrar de um episódio na vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Filipenses, em especial aqui eu estou citando o capítulo 1, versículo 23. Ali na cadeia, ele vivia uma alta incerteza. Ele não sabia se ele seria morto, como realmente foi, ou se ele voltaria para o meio da igreja, o meio do povo, tudo mais. Ele não sabia o que ia acontecer com a vida dele. E eu confio, você tem que convir comigo e concordar comigo, que saber se vai morrer ou não é uma grande incerteza. É a mesma incerteza que qualquer pessoa que contrai Covid-19 tem, ou qualquer outra doença, como câncer e outras doenças que ficaram um pouco menos populares devido ao tempo que estamos vivendo. Mas enquanto ele estava na prisão, escrevendo cartas que motivassem as pessoas nas suas cadeias, ele fala assim do versículo 23 a 25. Eu estou dividido entre dois desejos. Olha a incerteza aparecendo aí. Quero partir e estar com Cristo, que seria muitíssimo melhor. Isso porque, para Paulo, a glória vindoura, aquilo que vai acontecer com os discípulos depois que eles morrerem, é um presente de tamanho assim, vou usar uma palavra difícil, me desculpa, mas não tem como fugir dela, incomensurável, sem medida. Então, eu estou entre dois desejos. Eu quero realmente estar com Cristo, como eu sei que vou estar depois de morrer. Mas, contudo, por causa de vocês, aí ele falando para a igreja de Filipos, contudo, por causa de vocês, pelo amor que eu tenho a tudo que Deus tem me dado nessa vida, pelo amor que eu tenho, pela missão que Deus tem me dado na minha vida, é mais importante que eu continue a viver. Então, nas incertezas, eu estou entre essas duas questões. Viver com Cristo realmente é o que eu mais espero, estar na eternidade com Deus. Mas eu também amo o que eu faço aqui. Ciente disso, diz Paulo, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ele traz. Apesar da incerteza, Paulo tinha uma opinião, como nós temos uma opinião. Nós esperamos dias melhores, como diz a música do Jota Quest, mas não quer dizer que a nossa opinião ela representa o que vai acontecer. Paulo esperava continuar vivo e Paulo, infelizmente, morreu. Foi uma das últimas cartas que ele acabou escrevendo. Então, tempos de incerteza nos desafiam a nos mantermos firmes, confiantes em nossos propósitos. E vocês percebem que nessa fala do apóstolo Paulo, acima de tudo, o que era mais importante para ele, tanto vivo ou após a morte, é estar dentro dos propósitos de Deus. E com isso eu trago 3 lições na vida dos 4 rapazes que foram presos pela Babilônia. A primeira delas é que, diante das incertezas, da incerteza que você e eu estamos vivendo, nós precisamos manter o nosso propósito no reino de Deus. Aconteceu que, num determinado momento, como nós lemos, o rei pediu que eles comessem comida, que para a cultura de Daniel negava o amor que eles tinham por Deus. Isso fazia parte da cultura deles. E Daniel, ele poderia comer e correr o risco de não morrer, mas ofenderia a Deus, ou ele simplesmente comeria e correria o risco de morrer, mas não ofenderia a Deus. Mas Daniel fez uma escolha que nós precisamos prestar muito atenção. O texto diz que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais para abster-se deles. Nesse tempo em que as nossas certezas são questionadas, nós precisamos da coragem de Daniel.
E a minha oração agora ao Senhor Jesus é que você tenha a coragem de Daniel para manter-se nos propósitos de Deus nesse tempo de incertezas. Porque quando nós nos mantemos na coragem de Daniel, e nós nos mantemos firmes nos propósitos de Deus, nós experimentamos algo extraordinário. E se você quer experimentar coisas extraordinárias na sua vida, nesse tempo de incertezas, mantenha-se firme nos propósitos de Deus. Mas Daniel foi tão honrado pela sua fé, por manter-se nos propósitos de Deus, que no versículo 9 do capítulo 1, olha o que acontece. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Às vezes o nosso erro é querer antecipar o problema antes mesmo dele existir. E quando nós queremos antecipar o problema, nós deixamos de consultar aquele que mais importa a resolver os problemas da nossa vida, que é o próprio Senhor. A quem mais é importante os problemas da sua vida, além de você, é o seu Deus. E não dê nenhum passo que possa abrir mão dos valores e dos propósitos do reino de Deus para a sua vida, sem antes entregar seus problemas a Ele. Conversa com Deus a respeito das dúvidas que hoje passam no seu coração. Eu tenho alguns exemplos diversos de ver passar por notícias até de jornais, como o ano passado eu citei aqui, de casais querendo abrir mão dos seus relacionamentos nesse período, de pessoas querendo abandonar seus empregos nesse período, de pessoas querendo simplesmente, vou dizer um termo aqui que não é chulo, mas e nem de baixo calão, é chutar o pau da barraca, entendeu? Chutar o balde, uma gíria paulista que eu aprendi nesse tempo. Isso pode ser, você pode estar jogando fora um ato abençoador de Deus na sua vida, porque você está dando vazão para aquilo que o seu coração está fazendo em um momento de desespero, influenciado pelos tempos que você está vivendo. Você está em dúvida? Você quer fazer uma mudança na sua vida? Antes de conversar, converse com Deus. Converse com pessoas que você considere próximas de Deus o suficiente para te dar respostas sábias, respostas profundas a respeito da sua vida nesse tempo. Não seja inconsequente. Em segundo lugar, diante das incertezas, nós jamais podemos esquecer que Deus capacita quem Ele chama. Todo discípulo de Cristo não é discípulo porque escolheu ser discípulo, é porque Deus o chamou primeiro. Na primeira carta de João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E em resposta disso, nós resolvemos ser discípulos de Cristo. E quando Deus chama, Deus capacita. Não existe competência ou habilidade humana gerada por si somente, seja por diplomas, seja por cursos, seja por inteligência, que seja superior à capacitação de Deus no coração de um homem e de uma mulher que segue os propósitos de Deus, que abre mão das suas ideologias e dos seus achismos e das suas ideias pessoais, porque entendem que os propósitos de Deus, assim como Paulo, são importantes para a sua vida. O texto diz assim: os 4 jovens, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos. E olha só, gente, preste atenção aqui, ó. Eu estou deixando mais tempo nesse slide de propósito, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Às vezes a gente acha que a única coisa que Deus tem a nos oferecer é experiência nos aspectos espirituais. Deus capacitou aqueles 4 jovens a conhecer a cultura à sua volta, a entender das ciências disponíveis à sua volta. E se você lê o livro do profeta Daniel, você vai perceber que ele foi exaltado por Deus e por isso reconhecido por todos os reis da Babilônia, porque ele era culturalmente e cientificamente, dentro da lógica da ciência daquela época, óbvio, hoje ninguém vai querer conhecer de física quântica, astrofísica, mas ele era culturalmente
capacitado, ele era divinamente capacitado para culturalmente compreender a ciência e a cultura do seu tempo e usar isso a favor do reino de Deus, porque Deus capacita os seus discípulos. Deus capacita os seus discípulos. Eu gosto muito de Provérbios, porque Salomão nos lembra isso constantemente. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como prata e procure como tesouro escondido. Quem nos dá sabedoria o suficiente para ter inteligência é o Senhor. Isso é totalmente contrário ao movimento da autoajuda. Isso é ajuda do alto. É ajuda do alto na direção da sua vida quando você se coloca diante de Deus. Inteligência dada por Deus. Entendimento dado por Deus. Capacidade de ser homem e mulher no seu tempo que serve a Deus é dado por Deus. Tudo isso é competência divina para o tempo que nós vivemos. Em terceiro e último lugar, nós somos capazes de impactar. Diante das incertezas, nós somos capazes de impactar vidas. O resultado da pessoa de Daniel na vida daquele rei e dos outros reis foi que o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Asaías, de modo que eles passaram a servir o rei. Quando nós andamos conforme os propósitos do Senhor, capacitado pelo poder divino de Deus, que nos dá entendimento do nosso papel na cultura que vivemos, através dos mecanismos que Deus mesmo permitiu que houvesse nessa cultura, nós impactamos a vida das pessoas. Nós impactamos a vida das pessoas. Nós impactamos prefeitos, governadores, presidentes. Nós impactamos os nossos chefes, que muitas vezes são infiéis a Deus. Nós impactamos os nossos colegas que têm um coração corrompido, distante de Deus. Nós impactamos a vida dos nossos vizinhos. Nós impactamos a vida do nosso bairro. Nós impactamos a vida da nossa cidade. E foi isso que Deus fez através de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Ele permitiu que impactasse, porque nós somos um povo chamado para sermos luz para as nações. Levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe e que todos vejam, pois sobre vocês se levanta e reluz a glória do Senhor. Esse é o que o texto diz. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas você, Jerusalém, se levanta e manifesta a glória do Senhor, e as nações virão a sua luz, e os reis virão o seu esplendor. Esse é o poder de Deus na sua vida. Esse é o poder de Deus na sua vida. Esse é o poder que você tem quando nós abrimos mão das nossas ideologias, dos nossos achismos, quando nós não nos permitirmos sermos derrubados pelas incertezas desse momento e simplesmente nos colocamos diante de Deus, do propósito de Deus. Até eu peço que você, se não viu, veja ou relembre aqueles 6 princípios da semana passada, de como buscar hábitos antigos para viver de forma nova e renovada em tempos atuais. Concluindo, eu vim aqui hoje para vocês dizer que, diante das incertezas, agarre-se seguramente aos propósitos e valores que o Senhor tem para a vida de seus discípulos. Em segundo lugar, permita que a capacitação que o Senhor tem para a sua vida lhe dê segurança em meio ao terreno movediço
deste ano que estamos vivendo, muita coisa resultado do ano que vivemos. E impacte a vida das pessoas. Impacte a vida das pessoas. Impacte a vida das pessoas com a sua fé, mostrando que você serve o propósito de uma nação que foi chamada para ser luz, porque creem no propósito de Deus para a vida dela. Voilà.